Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura de hoje nós vemos uma cena, um segundo relato sobre como Abraão e Sara vieram a conceber um filho, não é? Eles recebem a visita de 3 pessoas estranhas a eles, e que eles não entendem de cara que ali é uma presença de Deus, os anjos, que é a própria presença do Senhor, que é a imagem, poderíamos dizer, da própria Santíssima Trindade que visita-os. E eles acolhem esses 3 com muita hospitalidade. Essa é a primeira virtude que eu gostaria de comentar hoje. Eles acolhem com hospitalidade, mesmo sem saber que era Deus. Nós, cristãos, devemos acolher sempre com hospitalidade, porque sabemos que sempre é Deus que vem nos visitar. Mateus 25, versículos 40 e seguinte fala: quando estive nu, me vestiste, estive com fome, me deste de comer, estive preso. Todas as vezes que fazemos isso a um dos pequeninos, é ao próprio Cristo que fazemos. Então, a virtude da hospitalidade deve nos levar ao dom sobrenatural de ver que naquele que nós recebemos é o próprio Cristo que recebemos. É uma virtude tão esquecida, o acolhimento, fazer com que as pessoas de certo modo se sintam em casa, se sintam amadas, não é? Mas no contexto da primeira leitura a gente vê que aqueles 3 profetizam sobre a vida e o nascimento do menino Isaac, né? E Sara ri. Interessante, não é? De fato, como é que uma velha, uma senhora, ela diz até mesmo acabada, né? Pode vir a conceber. Para Deus nada é impossível. É necessário um passo de fé. Acredito que ela riu não tanto por duvidar da graça de Deus, não é? Porque depois ela de fato veio a conceber e ter um filho. Mas ela riu por ver os planos de Deus, vamos dizer assim, né? Como é que Deus esperou até aquele momento da velhice dela, né? Me faz lembrar uma palavra do Papa Bento XVI, que Deus escolhe se usar de instrumentos insuficientes para manifestar a sua onipotência. E de fato isso é verdade. Se a gente somente se Deus se usar somente dos bons instrumentos, pode ser que a gente confunda a eficácia do que foi feito com a bondade do instrumento, né? Mas ele já fala bem, mas ele já é inteligente. Isso não é obra do Espírito Santo. Mas quando Deus se usa de pessoas simples e humildes para falar sua verdade, é como se ele manifestasse que de fato não são os instrumentos, mas é o próprio Deus quem faz. No Evangelho de hoje nós vemos 3 relatos de cura, não é? Primeiro, a filha de um oficial romano que é curado pela palavra de Deus. E Jesus fica impressionado com a fé desse homem. É a outra virtude que eu quero comentar, a fé. Então, inclusive, é uma das passagens que nós dizemos até hoje na Santa Missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. É a manifestação da fé daquele homem que de certo modo cura a filha dele. Jesus diz assim para ele: não estou encontrando, mas Jesus diz: seja feito conforme a vossa fé. Se Jesus nos dissesse isso, será que os nossos pedidos seriam atendidos? Será que a nossa fé, ela é real, ela é concreta, ela é sincera? A gente pede pela cura dos nossos familiares, pede pela conversão das pessoas que nos circundam, mas será que Jesus dissesse assim: aconteça conforme tu acredita? Será que aconteceria de verdade, não é? Ou será que a nossa fé, ela é vacilante, ela é fraca, ela é duvidosa, não é? Aquele homem não, tinha tanta confiança que Jesus ia fazer o que ele estava pedindo, que ele sequer esperava a presença física de Jesus em sua casa, porque ele sabia que a sua palavra era capaz de curar a filha dele. A outra cura da sogra de Pedro, Jesus toca-lhe a mão e lhe expulsa a febre, e ela logo se põe a servir. E a outra virtude é a disponibilidade para o serviço. Infelizmente muitos católicos querem as curas muito mais para massagear o seu ego, para ter uma vida tranquila, do que para servir ao Senhor, não é? Infelizmente queremos a nossa cura porque a dor, porque o sofrimento nos incomoda, mas acabamos esquecendo de que a glória
a glória de Deus é o homem vivente e a nossa vida serve para dar glória a Deus. Portanto, se pedimos a cura de nossa doença, de nossa enfermidade, de nossas dores, é para que possamos voltar e servir ao Senhor com mais prontidão, disponibilidade. E Jesus cura muitos outros doentes e expulsa os demônios. É muito salutar que a gente esteja celebrando hoje, isso num sábado, que a gente celebra em honra à Santíssima Virgem Maria, que poderíamos dizer, sintetizou em si essas três grandes virtudes: a disponibilidade para o serviço. Logo que soube que estava grávida, ela não ficou naquela autocomplacência: eu sou mãe do Senhor, agora eu engravidei do próprio Deus, um milagre se aconteceu no meu ventre. Ela não se preocupa com esses fatos grandiosos, mas imediatamente se dispõe a servir sua prima, sabendo que era uma idosa, com certeza Isabel ia precisar de ajuda dela. A disponibilidade de Maria, que poderíamos dizer é muito mais abundante do que a disponibilidade da sogra de Pedro. A fé da Virgem Maria, né? E aqui, nos 2 pontos da liturgia, hoje nós podemos comentar. Primeiro, a fé desse homem que foi grande em acreditar com que a sua filha poderia ser curada pela palavra de Deus. A fé da Virgem Maria que diz: Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus tornou a Virgem Maria fecunda pela força do Espírito Santo. E além do mais, diferente de Sara, que riu da improbabilidade daquela gravidez, a Virgem Maria não. A única coisa que ela pergunta é: como se dará isso? Não porque ela tivesse dúvida da onipotência de Deus, mas porque ela não queria voltar atrás no voto de virgindade que ela tinha feito ao Senhor, e sabia que não iria conceber pelas forças humanas naturais. E o anjo disse, né? A força do Altíssimo te cobrirá. A fé da Virgem Maria, ela concebeu primeiro Jesus no coração, como diria Santo Agostinho, e depois concebeu em sua carne. E por fim, a virtude da hospitalidade. A Virgem Maria, que não metaforicamente, mas concretamente, acolheu o próprio Jesus em sua casa. Claro, não com riquezas, não com banquetes, mas numa pobre gruta em Belém. Com certeza Jesus ali, naquela pequena gruta, foi muito mais glorificado do que nos grandes palácios. Não porque tivesse ali coisas ricas ou iguarias finas, mas porque tinha um coração que eu amava profundamente, sem corrupção alguma, o coração da Virgem Maria. E mais do que isso, aquele coração também era-lhe entregue todo, carne de sua carne, como uma nova Eva. E também tinha ali um coração muito amoroso para com ele, de São José. Vejam, meus irmãos, nós católicos amamos a Virgem Maria e confiamos nela a nossa própria caminhada, porque a gente sabe que com as nossas próprias forças nós não conseguimos ir adiante. Um bom católico nunca pode esquecer da sua mãe, nunca pode confiar somente nas suas próprias forças. Ele tem que ter aquela disponibilidade serviçal de colocar a sua vida nas mãos da Virgem Maria. Como São Luís fala no tratado, uma obediência filial a Maria, uma santa escravidão de amor, porque confia que a mãe protege e guarda o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.